E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News e hoje eu trago um carro que está sendo muito comentado no mercado. Eu estou falando do Fiat Pulse na versão Abarth, na versão esportiva, assinada pelo estúdio Abarth, que é a divisão de carros esportivos que tem uma longa história na Itália e na Europa, de produzir carros com desempenho bastante diferenciado e no visual também. E uma curiosidade, é o primeiro modelo Abarth desenvolvido fora da Itália e coube à Fiat do Brasil e ao Fiat Pulse, que é um produto desenvolvido no Brasil, para o Brasil e para a América Latina, a exclusividade de ostentar esse sobrenome Abarth, num SUV compacto derivado do Fiat Argo. E vamos lá, Fiat Pulse Abarth nas telas do Motor News. Se você gostar do carro, se você gostar do vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de interagir com a gente e de se inscrever no canal para ajudar o Motor News a crescer. Vamos lá, deixa eu mostrar para você agora se esse Fiat Pulse merece esse sobrenome Abarth. Vou mostrar para vocês, vamos lá. A engenharia da Fiat no Brasil pegou o Fiat Pulse, que, como eu já disse, foi desenvolvido no Brasil, e colocou nele esse escudo aqui, o escorpião da Abarth. Isso é sinônimo de carro esportivo, de desempenho diferenciado, de estabilidade diferenciada, de ronco de motor, e tudo isso está presente aqui nesse carro. As diferenças externas começam aqui pela frente. A Fiat pegou toda a dianteira do Fiat Fastback e trouxe para o Pulse. Então você tem aqui faróis full LED, com o farol de neblina lá embaixo também em LED. Essa entrada de ar na vertical aqui no cantinho, a grade toda em black piano, detalhes vermelhos, aqui embaixo na beirada aqui do para-choque dianteiro, no que seria o spoiler dianteiro, o escorpião ostentado aqui na grade, e o visual ficou muito bacana, um pouco chamativo, alguns podem dizer, mas a proposta do carro é essa. Você tem aqui rodas de 17 polegadas, que a versão Impetus também tem, mas aqui ela tem uma tala de 7, com pneus 215/50, 17 de perfil mais esportivo. Freios a disco ventilados na dianteira. Essa calotinha aqui do meio, também com o escorpião da Abarth, simula aquele parafuso rápido de carros de competição, mas claro que não é. Ali atrás estão os parafusos normais da roda. Aqui, novamente, o escudo da Abarth com a bandeira da Itália, com as cores da Itália, estilizado. Espelho retrovisor na cor vermelha. Inscrição Abarth aqui na lateral. Na roda traseira, novamente, o escorpião na calota. Aliás, na roda traseira nós temos ali um heróico freio a tambor, que tudo bem, dá conta do recado, mas não condiz com a proposta esportiva do carro, com a proposta diferenciada, e nem com um Fiat Pulse que custa R$22 mil a mais do que a versão Impetus. Merecia aqui um freio a disco na traseira. Aqui atrás o para-choque é diferente, também ali embaixo, essa parte imita um defletor de ar. Aqui no meio seria aquela luz vermelha dos carros de competição, mas ficou só o espaço ali para isso. Cano de descarga duplo, o escapamento do carro com uma saída dupla. Aqui a marca Pulse, novamente, ao invés de ter... Repara que não tem em nenhum lugar escrito Fiat nesse carro. Lá na frente você tem o escudo da Abarth e aqui atrás você tem o nome Abarth por extenso. A indicação do motor, turbo 270, o conjunto de lanternas é o mesmo. E aqui você não tem, na verdade, o que a Fiat quer passar, você não tem um Fiat Pulse, você tem um Pulse Abarth. Você, como eu disse, não tem o nome Fiat, a marca Fiat em lugar nenhum do carro. A proposta do carro é essa. E nessa cor aqui especificamente, que é esse cinza puro, né, que chegou ao Brasil, eu não sei exatamente qual é o nome que a Fiat dá para essa cor, mas a Volks, quando lançou essa cor aqui no Jetta GLI, chamou de cinza puro. E aí várias marcas oferecem essa cor também. E essa combinação desse cinza com o teto preto, com esses detalhes pretos aqui embaixo, também ficou muito legal.
bastante chamativo, com certeza, mas deu um resultado visual bem interessante. Aqui atrás a gente tem um Fiat Pulse, tudo bem, acabamento em couro sintético, costuras num tom vermelho, 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos. O passageiro do meio é lógico que vai sofrer um pouquinho, afinal é um SUV compacto, derivado de um hatch compacto. Ali no meio a gente tem saídas de ar-condicionado para o banco traseiro, tem uma entrada USB normal, padrão, uma bolsa porta-objetos ali atrás do banco do passageiro. O acabamento aqui o revestimento é todo em plástico, mas é tudo bem encaixado, tudo bem feito. O rebatimento do banco é fácil, é simples. Você puxa aqui, basta puxar essa trava. Aqui você tem a opção de prender o cinto de segurança para ele não ficar batendo. E é isso, aqui atrás é um Pulse, igualzinho às outras versões do carro. A guarnição dupla aqui de borracha, né, na porta e na carroceria, garante uma boa vedação. Quando você bate a porta, você percebe um ruído abafado bem interessante. Aqui atrás também o mesmo porta-malas dos outros modelos, das outras versões do Pulse. Tem o ganchinho aqui para pendurar sacola, iluminação. Um porta-malas que, vamos dizer assim, a Fiat declara 370 litros, mas se você comparar com o do T-Cross também, que também tem 373 litros, você percebe que é bem diferente o tamanho dos dois porta-malas. Então, o que muda é o sistema de medição. Aqui você tem os ganchos para ancoragem, para amarrar a bagagem, né? Para colocar uma rede. Aqui embaixo o step de uso temporário, uma forração simples, mas suficiente. O banco traseiro tem ancoragem de cadeirinha de bebê, presa ali pelas travas. E esse é o Pulse Abarth. Agora que eu já mostrei os detalhes visuais que diferenciam o Pulse Abarth das outras versões do Pulse, e são muitas, como eu disse, né? Teto Biton, espelho vermelho, inscrição Abarth para todo lado, rodas diferenciadas, a frente do Fiat Fastback, inscrição Abarth atrás, não tem o nome Fiat em lugar nenhum do carro. Vamos ao que interessa, que é o motor. Eu vou abrir aqui o compartimento do motor, que é o que interessa. Toda essa parte visual é muito legal, mas a diferença mesmo está aqui. O motor 1.3 turbo, chamado de T270, que é o mesmo que equipa o Fiat Fastback na versão topo de linha, que é a Powered by Abarth também, e equipa o Jeep Renegade, o Jeep Compass, o Jeep Commander, o Fiat Toro. Aí você vai me perguntar, um motor que equipa toda uma linha de utilitários, picape Toro e toda a linha Jeep, Renegade, Compass e Commander, num SUV compacto com pegada esportiva, afinal, qual é a desse motor? O que interessa é o seguinte, é um motor muito moderno, 1.3, 4 cilindros, turbo compressor, que desenvolve até 185 cavalos quando abastecido com etanol, e 27,5 kg de torque. Tudo isso tem um efeito quando ele carrega um carro de 1.700 kg, como é um Jeep Compass ou um Jeep Commander. Mas tem um efeito bem diferente quando ele equipa um carro em torno de 1.200, 1.250 kg, compacto, como é o Fiat Pulse. Além disso, toda a programação eletrônica, todo o gerenciamento eletrônico do motor e do câmbio foram adaptados para que esse mesmo motor que equipa todos esses outros carros e que tem que ter força, tenha esportividade aqui no Pulse Abarth. Isso mostra para vocês que enquanto nos anos 70 e 80 você tinha um mesmo motor e preparadores de motor que mexiam na carburação, que mexiam em bielas, em sistema de alimentação, que basicamente era a base de carburadores. E hoje você tem reprogramadores da parte eletrônica, que remapearam a parte de injeção eletrônica e câmbio desse carro, o gerenciamento eletrônico dele, para que ele renda mais desempenho, mantendo as mesmas características, o mesmo motor base desses outros carros todos. Então esse é o pulo do gato
para você transformar um carro que já existe, pegar um motor que já existe, juntar esses dois e fazer um esportivo. Paralelo à adoção do motor 1.3 turbo e do câmbio automático de 6 marchas, só lembrando que todas as outras versões do Pulse têm o câmbio CVT de 7 marchas. E aqui você tem um automático convencional de 6 marchas, que é mais adaptado, é mais condizente, vamos dizer assim, com a proposta esportiva do carro. Só que não foi só isso que a Fiat mexeu. Como eu já mostrei, ela aumentou a largura dos pneus, ela aumentou a largura da barra estabilizadora dianteira para dar mais estabilidade, ela aumentou a carga de pressão dos amortecedores, então ele é um pouco mais rígido. Ela mudou o eixo traseiro do Pulse, é um eixo mais robusto, também que ganhou durabilidade e resistência. Então ela cuidou de toda a parte que fica aqui por baixo, toda a parte mecânica foi ajustada. Para quê? A suspensão é 1 centímetro, quase 1 centímetro mais baixa em relação ao Pulse normal. Então não foi simplesmente tirar o motor 1.0 turbo, colocar o motor 1.3 turbo, não. A Fiat, com a ajuda do departamento de desempenho de carros esportivos Abarth, reconstruiu, pode-se dizer assim, o carro, toda a parte mecânica. Aqui dentro, eu vou mostrar com detalhes agora para vocês, você tem o volante, que também já está presente em vários outros carros, mas com o escorpião da Abarth aqui no meio. A teclinha vermelha, que normalmente chama Sport, aqui chama Poison, ou Poção, ou, traduzindo num português mais livre, veneno, né? Que ela acorda, ela muda a programação do volante, o gerenciamento eletrônico do volante, da direção, do câmbio e do motor, para você extrair de fato os 185 cavalos e os 27,5 kg de torque. Lá embaixo você tem pedaleiras de alumínio, né, cromadas, com uma parte de borracha. Você tem uma soleira aqui, Pick Your Poison, solte o seu veneno ou use o seu veneno, alguma coisa assim. Acabamento, o banco de couro sintético também, com o escorpião gravado aqui. Airbag lateral no banco. E sobre a parte de segurança, gente, esse Pulse Abarth continua tendo apenas 4 airbags. Os 2 dianteiros e os 2 laterais. Ele não tem o airbag de cortina, mesmo custando pouco mais de 150 mil reais. Além disso, no pacote de segurança dele, você tem alerta de colisão, frenagem autônoma, mas você não tem piloto automático adaptativo. Então você tem que controlar a distância do carro da frente, prestando atenção no trânsito mesmo. E são soluções que estão presentes em outros carros do grupo Stellantis e da marca Fiat e Jeep. Talvez no futuro próximo essa versão, ou o Pulse ou o Fastback, venham a ter. Outra coisa que esse carro não tem e que faz falta muito mais, apesar de não ser muito utilizado, é o teto solar. Um carro com essa proposta merecia um teto solar, que, por exemplo, os SUVs dessa mesma categoria de preço tem, como o T-Cross, como o Chevrolet Tracker, mas o Volkswagen Nivus, por exemplo, também não tem, e nem o Fiat Fastback. Então são algumas lacunas que ainda deixam espaço para a Fiat continuar evoluindo esse carro. Especialmente essa versão Abarth merecia um pouquinho mais de cuidado a esses detalhes, que pode até fazer o carro vender muito pouco a mais, mas que vai dar um prazer a mais, uma satisfação a mais para quem comprar. Bom, agora vamos entrar, vamos dirigir o carro. Vou dar a partida com a porta aberta para você perceber que até o ronco do motor foi trabalhado, para que você perceba que está num carro de fato esportivo, como é salientado por todos esses detalhes diferenciados que eu mostrei, por essa saída do escapamento aqui dupla e cromada. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, de comentar, diga o que você achou do carro, diga o que você achou da apresentação, se inscreva no canal Motor News para ajudar a gente a crescer. Agora vamos rodar nele. Pulse Abarth 1.3 turbo, a proposta esportiva dos SUVs no Brasil. Vamos lá, vamos lá. Se por fora você viu toda a caracterização que a divisão Abarth teve, o trabalho de diferenciar, para diferenciar um Pulse normal, por exemplo, da versão Impetus para essa versão Abarth, por dentro eles fizeram o que foi possível.
Então você tem, por exemplo, esse console central é mais alto do que nas outras versões do Pulse, ele veio do Fiat Fastback. Você tem detalhes vermelhos, como a costura do banco, como essa costura aqui da manopla de câmbio, o escorpião da Abarth aqui, o escorpião da Abarth aqui no meio do painel, essa faixa em vermelho acetinado aqui, atravessando o painel todo, a plaquinha da Abarth ali no canto do painel. Ao invés de Sport, está escrito Poison aqui, que seria poção ou veneno, né, como eu já falei. Então a caracterização esportiva no interior do carro talvez tenha sido um pouco menos exagerada, talvez, ou as diferenças internas são um pouco menores do que as internas. Mas a principal diferença está aqui. Eu vou até abrir a porta do carro para mostrar para vocês. Opa! Passou uma moto, não era isso que eu queria mostrar. É o barulho do motor. Ouve. Segunda Guerra Mundial, Paris foi ocupada. Não sei se deu para perceber. Eu vou desligar e ligar de novo. Agora está mais silêncio. Vamos lá. O ronco do motor faz até essa borbulha. Então é aqui que a engenharia trabalhou para que você perceba que está num carro esportivo. Muito mais na sensação do que no visual, quando a gente fala aqui do interior do carro. Porque aqui dentro você tem basicamente o mesmo painel, o mesmo banco, o mesmo acabamento das outras versões do Pulse. São detalhes que vão diferenciar. Então você tem uma boa posição de dirigir, você tem um volante regulável em altura e profundidade, você tem um banco do motorista regulável em altura, um bom apoio lateral. O câmbio de 6 marchas tem a opção de mudança de marchas aqui através dessas borboletas atrás do volante. Os comandos basicamente são os mesmos, né, do Fiat Pulse, do Fastback, do Jeep Renegade. O painel de instrumentos basicamente tem a mesma configuração. O que ele vai ter a mais, para lembrar que você está num carro esportivo, é um mostrador ali da pressão do turbo e da aceleração G quando você faz curva. É muito mais a parte lúdica, vamos dizer assim, do que funcional de fato, né? Mas é legal. Para quem gosta dessa pegada esportiva, você tem alguns diferenciais interessantes aqui dentro também. O freio de estacionamento é elétrico. Você tem a função hold, que segura o carro quando você para num sinal, ele não fica querendo andar. É como se ele acionasse o freio automaticamente. Você tem assistente de partida em rampa, alerta de colisão, frenagem autônoma, mas não tem um piloto automático adaptativo que mantém a distância do carro da frente, não tem um teto solar, não tem o alerta de ponto cego, mas tem um assistente de permanência em faixa. Enfim, é um carro muito bem equipado, mas que tem algumas lacunas para que ele possa evoluir. Só tem 4 airbags, os 2 dianteiros e os 2 laterais aqui no banco, não tem o airbag de cortina, mas dentro da proposta dele é um carro bem legal. E qual é a proposta dele? Ser um carro esportivo, e nisso ele atende muito bem. Agora, você pagar 22 mil, em torno de 22 mil a mais pela versão Abarth em relação à versão Impetus, só vale a pena se você curte essa pegada, porque esse carro aqui, ele basicamente é para quem pega a estrada, para quem gosta de um desempenho esportivo, para quem gosta de fazer uma curva na estrada, podendo reduzir menos a velocidade com total segurança. Não é para você pegar a estrada e extrapolar todos os limites de velocidade, não é isso. É para você ter sensações dentro daquilo que é permitido, que é legal fazer, sensações de mais controle, de maior controle, de uma pegada mais esportiva. Se isso não te encanta, fica com a versão Impetus, que você vai ter basicamente o mesmo pacote de acessórios com um motor mais econômico, 23, 24 mil reais a menos no preço final, uma manutenção mais barata e uma suspensão mais macia. Não que essa seja dura, tá? É até uma observação. O ajuste de suspensão que a Fiat fez no Pulse Abarth, na minha opinião, ficou até melhor do que a do Fiat Fastback, quando equipado com esse mesmo motor. Eu achei o Fastback um pouco duro, um pouco até desconfortável, e eu não senti isso aqui no Pulse. Talvez pela carga de amortecedor, pela mudança do eixo traseiro, por todo o trabalho de mecânica que foi feito para que ele tenha esse motor, tenha esse ajuste novo de câmbio e passe essa segurança para o condutor, isso também permitiu que ele continue sendo um carro confortável.
Agora, se não é isso que te encanta, não adianta você vir pagar mais caro pelos adereços visuais, porque aí realmente você vai estar jogando dinheiro fora. Dentro da proposta dele, agradou e muito. Gostei. É um carro que eu compraria, sim, né? Nessa faixa de preço. Ele é uma opção bastante interessante e o carro está aprovado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa daqui das especificações dele. Eu acho que não. Eu acho que eu falei tudo. Que eu sempre faço uma colinha aqui que é importante, né? Pra gente não esquecer de falar nada das características principais. A central multimídia Uconnect continua aqui nessa mesma tela. Eu acho essa central às vezes um pouco confusa, às vezes um pouco instável, mas ela é confiável, ela não costuma dar problemas de fato de travar essas coisas. Eu só acho que tem outras um pouco mais amigáveis, mas isso é uma opinião minha e que depois que você se habitua, você tira de letra todos os comandos dela. E é isso, esse aqui foi o Pulse Abarth. Não é o Fiat Pulse Abarth que eles querem deixar bem claro, é o Pulse Abarth 1.3 turbo, muito aprovado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, interaja com a gente. Se não gostaram também, mande mensagem, faça críticas, elogios, tudo que você quiser, mas é importante a sua participação para ajudar o Motor News a crescer e se engaje com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.